Olá, mais uma vez é uma grande felicidade estar junto a esse grupo, que é a Casa de Oração, Esperança e Consolações. Eu sou Gelsa Barreto e nesse momento partilho com cada um, com cada uma, que integram essa casa e que nos acompanham pelas vias da internet, o nosso abraço fraterno do Movimento Espírita da cidade de Catu. Infelizmente não pude participar ao vivo dessa live, mas deixo aqui registrado de forma gravada as reflexões sobre o tema que nos foi proposto. E antes de iniciarmos a abordagem, vamos buscar a inspiração do alto, buscar a sintonia com os amigos do bem. E assim dizer: bondoso Jesus, permitas a espíritos amigos nos inspirarem no estudo e nos aprendizados de hoje e guiarem-nos para que reflitamos o nosso viver à luz da tua doutrina de amor. Envolvem bênçãos de paz e de serenidade a cada ser que vinculam-se a nós e que juntos, em regime de solidariedade, possamos caminhar em direção a Ti. Que assim seja. Bem, meus amigos, minhas amigas, o tema que nos foi proposto por nossa querida Cleo foi Velhos Hábitos, que é um texto que se encontra no livro Renovando Atitudes, de autoria espiritual de Hamed. E para pensarmos nos velhos hábitos, ao longo da leitura que nos encantou profundamente, fizemos uma associação à arte de Fernando Pessoa, quando em um de seus mais belos poemas, A Criança que Fui Chora na Estrada, nos relata da criança abandonada. E essa criança abandonada sou eu e cada uma que nos acompanha, que se deixa levar por velhos hábitos. Vamos dar voz a alguns versos do poeta. A criança que fui chora na estrada, deixei-a ali, quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou? A vida tem a regressão errada. Já não sei de onde vim e nem onde estou. De não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, na minha, de onde eu possa, enfim, o que esqueci, olhando, relembrar, na ausência ao menos, saberei de mim, e ao ver-me, tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. Versos de Fernando Pessoa. A criança que fui chora na estrada. Quem é essa criança? Essa criança espontânea, essa criança autêntica, que se deixou contaminar por velhos hábitos e que acabou sendo abandonada na constituição de self, dando lugar a um ego que manifesta o que é conveniente aos olhos de tantos outros. Por isso, ao pensarmos nesse tema, utilizaremos essa metáfora da criança abandonada em 3 momentos singulares: o abandono, a rebeldia e o reencontro. Vamos lá. Hamed, ele inicia o capítulo dando-nos conta de um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios
são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Falar de velhos hábitos é falar de virtudes ou de vícios, porque o hábito, ele é a prática repetida reiteradamente que se torna comportamento. E na condição evolutiva em que nos encontramos, espíritos imperfeitos, há uma prevalência dos vícios, que são hábitos danosos a nós e danosos ao outro. E não podemos configurar como culpado pelos nossos velhos hábitos o nosso corpo. Não, é porque eu sinto-me bem quando eu faço isso. É porque meu corpo tem sensações de contentamento nessa situação. É porque eu não gosto de ter medo, eu não quero ter ansiedade que eu tomo tal atitude. Não. O nosso corpo, ele não é uma máquina. Ele é um veículo, ele é um instrumento de evolução espiritual regido por este espírito. Então, as emoções, as sensações que afloram dentro das experiências nascem no espírito, como um mecanismo de autorregulação ou de compensação, mas é o espírito que é nascedouro desses sinais. E falando da primeira perspectiva, que é a perspectiva do abandonar-se ou do abandono, como eu diria anteriormente, é aquele momento em que nós, espíritos imortais, nos investimos de uma experiência física e então nos deixamos levar pelas convenções. E essas convenções, quando não refletidas à luz da imortalidade da alma, podem trazer danos gravíssimos, configurando-se em vícios. E Hamed nos diz que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob controle de outras ou de determinadas coisas. Não é simplesmente o consumo de substâncias tóxicas, é sim a atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e a circunstâncias. É um mecanismo equivocado de estabelecer identidade, de nos identificarmos com pessoas, com circunstâncias e com grupos, confundindo-nos com elas e mergulhando nas regras que a situação dita, nas condutas que as pessoas esperam. E então, nos ausentamos de nós mesmos, nos abandonamos ali no cantinho da estrada e deixamos o ego seguir caminho, buscando ser alguém mais. E Jung, de maneira bela, ele nos diz que onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde predomina o poder, há falta de amor. Portanto, todas as vezes em que nós somos submetidos ao crivo e à coação por alguma pessoa, saibamos, não é manifestação de amor, é manifestação de poder. E por que a gente se abandona, afinal de contas? Hermãs Dufy, em Escutando Sentimentos, vem nos dizer que quando não nos amamos, queremos agradar mais aos outros do que a nós mesmos. Mendigamos esse amor alheio e nos julgamos insuficientes de bem-querer a nós e ao outro. Então é esse o ponto-chave do processo de autoabandono. É quando não amamos a nós, quando não acreditamos em nossas potências e aí delegamos ao outro a responsabilidade sobre nossa vida, nos subjugamos aos seus caprichos, acreditando que ao agradar ao outro, teremos o seu amor. Não. Se o outro realmente nos ama e nós temos essa postura e diz, calma, você deseja fazer isso? Isso te faz bem? Reflita. Mas se ele não nos ama, ele somente quer poder, ele vai acolher a nossa submissão e vai explorar essa submissão de diferentes formas.
E daí a importância da autoaceitação. A inaceitação, em contraponto, vem da ausência do amor. É quando a gente não admite as nossas fragilidades, as nossas lacunas, as nossas faltas. E a gente, por não aceitar, desprovidos de amor que somos, acreditamos que para sermos aceitos pelo outro, sempre teremos que fazer um tanto mais. E aí, mergulhados na falta de amor, mergulhados na inaceitação, nos tornamos surdos aos sinais que eclodem em nosso corpo, as sensações de desconforto, os instintos e impulsos, os hábitos, os traumas, tudo isso que vem à tona pelo nosso corpo, pela via do nosso corpo, são sinalizadores, mas nós nos tornamos surdos e cegos diante desses sinais, como nos alerta a autora em Escutando Sentimentos. E essa deficiência de surdez, de cegueira, de paralisia diante do ímpeto de sermos autônomos em nossa caminhada, ela é bem expressa em uma das passagens evangélicas de sublime beleza. O encontro de Jesus com o paralítico de Betesda. Betesda, um local onde havia um poço com água. E as pessoas acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia, removia aquelas águas e o primeiro que ali se banhasse seria curado de suas enfermidades. Diante disso, um paralítico permanece ali no poço de Betesda durante anos, aguardando o momento em que ele poderia ser o primeiro a mergulhar. Mas na sua condição física, ele não conseguia, porque sempre alguém conseguia ir antes dele. Mas ele, cerceado por suas crenças autolimitantes, ali permanece, na esperança de um dia conseguir, mas sem buscar outros movimentos que pudessem lhe trazer a cura. Então Jesus se apieda daquele homem, revela a sua condição de autolimitado por suas crenças. Então os vícios, muitas vezes eles nos trazem essas crenças autolimitantes de incapacidade, de impotência, e nós não conseguimos deflagrar a cura de nossa alma. E Cristo ordena aquele homem, levanta-te. É dizendo, você pode, porque Cristo em sua sabedoria magnânima, ele não iria pedir aquilo que o homem não pode fazer, pois Cristo oferece o magnetismo, mas é necessário que naquele espírito enfermo existisse um mínimo de potencial que pudesse ser desperto. E ele assim consegue. E fica para nós a grande lição. Em nossas crenças autolimitantes, eu não posso, eu não consigo, eu não aguento, eu não suporto pensar. No momento é difícil, mas não é impossível. No momento eu tenho dificuldades, mas eu tenho a capacidade de fazer algo. Essa é a proposta terapêutica do Cristo, de sairmos desse abandono, de ficar sentadinhos ali na esquina, como uma criança abandonada, e caminharmos em direção a mais adiante. Seguindo o abandono, Hamed nos diz que aprendemos a ser dependentes, e o vício é uma dependência, seja a substâncias, a pessoas ou as circunstâncias. Aprendemos essa dependência desde cedo, em 3 circunstâncias especiais. Quando os adultos superprotetores nos reprimem de maneira expressiva, desenvolvendo então a nossa incapacidade de autonomia, de pensar por nós mesmos e de independência, de fazermos movimentos desvinculados de outrem. É um ímpeto de proteção, sim,
mas pode estar maculado ali pelo desejo de poder. Eu posso determinar aquilo que você faz. Você precisa sempre me ouvir. Olha aí, o poder em contraponto ao amor. Outra circunstância que pode trazer a gênese dessa dependência figurada no abandono é quando nos é negada a possibilidade de exercitar a escolha de amigos e de parceiros afetivos. As crianças, elas têm a beleza da autenticidade. Coloca uma criança numa sala com outras crianças, em menos de 5 minutos elas estão interagindo. Não quer saber de quem é filho, não quer saber a etnia, não quer saber nada. Somente vê ali uma outra criança para brincar. E aí nós, adultos, muitas vezes olhamos assim, eu acho que essa criança não é muito legal para brincar com a minha criança. Olha aí, minha criança, a possessividade. E aí se vão criando muros naquele espírito que ainda está germinando o seu despertar para essa nova existência física. E os parceiros afetivos, que são muitas vezes impostos pelos pais. Olha, mas esse rapaz, essa moça, que futuro ela pode te oferecer? Olha, mas a família dela é uma família bem estruturada, emocionalmente equilibrada? Não, jamais. Você não pode, no caso da homoafetividade, você não pode envolver-se com outro homem. O homem vai se envolver com mulher e mulher vai se envolver com homem. E esquecemos na condição de pais, de mães, de responsáveis, de que o segredo da educação não é podar a liberdade de escolha. O segredo da educação é orientar para viver de maneira digna cada experiência. Homoafetividade é uma condição, não é uma escolha. A escolha se vai vivenciar ou não. Os estudos estão aí. A escolha pelos amiguinhos não é dizer você não vai brincar com João, porque João é de uma outra classe social. É dizer você vai brincar com João, mas com cuidado para que as suas palavras e suas atitudes não venham a ferir a condição em que João se encontra. Isso é educar, não é cercear a escolha, mas é orientar para uma escolha saudável, para uma vivência digna. E viver dignamente é buscar aquilo que nos aproxima do Cristo. É tratar o outro como gostaríamos de sermos tratados. É dar ao outro a liberdade que nós também gostaríamos. E a terceira perspectiva é quando nós experienciamos conflitos em outras encarnações, com irmãos desequilibrados, em desarmonia, e nos predispomos a renascer com maior identificação à estabilidade emocional. São as nossas heranças do pretérito. E aí a nossa instabilidade emocional nos faz um barco ao sabor da maré, ao sabor da correnteza, pela natureza de conflitos que um dia nós vivenciamos. E aí o enlace entre doutrina espírita e psicologia é incrível, pois trabalha com essa perspectiva e nos faz o autoconhecimento tão necessário. Nesse sentido, em O Livro dos Espíritos, questão 644, Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa causa primária de muitos vícios e crimes e chamá-los de velhos hábitos? E os espíritos amigos respondem: sim, é uma causa primária, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade, na pátria espiritual, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, quando nós encarnamos num lar em que os pais ditam normas, é para nós sermos colocados à prova e exercitar
com amorosidade, a liberdade que nos é conferida por Deus, livre-arbítrio. Não, meu Pai, eu entendo a colocação que o Senhor faz. Eu entendo que suas experiências de vida lhe fazem ter essa concepção, mas eu não percebo em mim que isso vai ser uma postura adequada, que vai ser uma postura coerente com aquilo que eu espero, com aquilo que eu percebo da vida. Ter a liberdade de ir ao encontro do infortúnio. Quantos e quantos são inclusive taxados pelas famílias de loucos por irem ajudar a pessoas em sofrimento, e é necessário, ok, mas isso não me faz mal, me faz bem. E eu vou com amorosidade, com diálogo, e aí estaremos vencendo essa prova de encarnarmos em contexto em que família, amigos, companheiros de trabalho tentam nos impor suas concepções. E como o pronome é colocado, são concepções deles. As nossas são nossas. Porque quando desencarnarmos, que chegarmos na vida maior de retorno e formos passar um exame de consciência, não poderemos dizer: não, eu deixei de me aproximar daquele amigo que precisava de um amparo, de uma palavra, de uma boa companhia, porque me disseram que eu não era para eu andar naquela companhia. E olha Cristo. Cristo vem, caminha com cobradores de impostos, com prostitutas, com adúlteros, com pessoas de menor valor naquela sociedade, dizendo assim: não importa o rótulo social, não importa sequer os equívocos que alguém cometeu, precisamos conviver. Abandonar o velho hábito de casta, de só relacionar-se com quem é da mesma estirpe, da mesma linhagem, é ir junto a eles, não comulgando com seus equívocos. Jesus anda com a adúltera, mas ele não se torna adúltero. Ele anda com o cobrador de impostos, mas ele não se torna egoísta. Então é esse cuidado que precisamos ter. E a gente ainda está nesse abandono. Como nos diz o livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Nós ainda não conseguimos fazer esse passe, porque não aprendemos o alto amor. E esperamos as compensações e os sabores do amor alheio. Ah, mas se eu discordar, ele não vai mais me amar. Ah, vai acabar me abandonando. E a gente tem tanto medo que os outros nos abandonem, que nós acabamos nos auto-abandonando. A nossa criança interior fica sozinha lá na rua, chorando. E o ego fica dando as caras, de acordo com as conveniências que lhes são apontadas. E aí seguimos construindo insegurança, construindo dependência, face ao valor que nós depositamos no outro. E aí sempre que a gente vai tomar uma decisão, mas o que é que meu amigo vai pensar? O que é que meu colega de trabalho vai pensar? Isso nas coisas mínimas. O velho hábito até de um estilo de roupa que se usa e que a gente para e pensa: quem é que eu vou encontrar hoje na minha rotina diária? Essa roupa tá bacana para encontrar com eles? Será que eles vão gostar? Precisamos tirar o outro do nosso espelho e buscar a nossa essência. Hoje eu quero estar vestindo essa camisa verde clara. E lá vou eu com essa camisa verde clara, sim, porque é que eu desejo. E alguém pode dizer: não, não está muito legal. Então vamos seguir esse caminho de individuação. E assim, nós nos libertamos dos padrões de conveniência, dos impulsos e lutas que nos levam à perda da individualidade. Precisamos sim avançar nesse sentido. Não sermos mais reféns. Entendermos como é que nós nos sentimos bem. Quando eu resolvi assumir os meus grisalhos, foi muito interessante conversando com um amigo. Eu disse: olha, eu resolvi fazer isso, mas eu sei que algumas pessoas vão criticar. Ele disse:
o que é que você quer? Eu disse, eu quero curtir meus grisalhos. Aí eu disse, mas alguém vai... E aí ficava a inquietação em mim, sabendo que alguém iria... Porque o hábito anterior era outro, era mascarar os grisalhos. E aí ele disse, faz o seguinte, metade você usa a coloração, metade deixa natural. E aí eu disse, mais ou menos assim, vai ter gente que vai criticar porque eu tô metade, metade. Então coloque todo o coloração. Vai ter gente que vai criticar. Ele disse, afinal de contas, o que é que você quer? Eu disse, eu quero curtir esse momento. E cá estou eu. Vejam que são coisas miúdas. Imagine as outras dependências que estão na nossa essência. E aí, quando a gente fala da escravidão aos padrões, os padrões que são ditados incessantemente que nos provocam, como nos diz Fábio de Mello no livro Quem Me Roubou de Mim, um abandono, que é a ausência de nós mesmos no início. É quando eu não me coloco nas minhas escolhas. Eu deixo que o outro escolha por mim. Ou seja, eu me ausento ali, eu não estou presente. Eu dou voz ao outro. Quando eu digo sim, é um sim dito pelo outro, na verdade, não por mim. E de tanto fazer isso, a prática se transforma num hábito, um velho hábito, de dizer sempre sim, às vezes quando se quer dizer não. E aí nós vamos nos esquecendo de nós mesmos. Primeiro eu me ausento, mas eu ainda de vez em quando eu sei onde é que eu estou. De repente eu até me esqueço. Mas como é mesmo que eu vou conseguir tomar essa decisão agora? E quantas pessoas vivem relações afetivas, inclusive, mulheres, principalmente pelo perfil historicamente construído, que quando o esposo desencarna, elas ficam sem saber muito bem o que fazer, porque sempre foi ele quem tomou as decisões inerentes à vida conjugal e às demandas da rotina da casa. Então, é necessário lembrarmos o tempo inteiro que nós somos uma individualidade, espíritos imortais, e precisamos exercer o nosso livre-arbítrio. Senão nós caímos na terceira dimensão, que é a vitimização. Ah, eu disse isso para não aborrecer, mas eu estou triste, eu estou chateado, eu estou revoltado. É livre-arbítrio, gente. A gente não pode se fazer vítima quando, no exercício do livre-arbítrio, delegamos ao outro o direito de decidir por nós. Porque quando eu delego essa responsabilidade ao outro, eu estou fazendo uma escolha, a escolha de não escolher. Simples assim. E aí, justamente, nesse processo de vitimização é que vem a segunda perspectiva da nossa abordagem, para além do abandono, a rebeldia. Quando se está nessas relações de dependência, no velho hábito de sempre dizer sim, e isso incomoda, e isso dói, e aí nós nos revoltamos. E nessa revolta se sai dessa dependência de pessoas, de circunstâncias, e pode-se partir para uma perspectiva de dependência química, do álcool, de outras drogas, do sexo compulsivo, dos jogos, da gula. Tudo isso é uma maneira de externar uma raiva incontida, de perceber a menos-valia tão forte ali e de uma autodestruição também. Então essas substâncias, essas atitudes são um grito de socorro, dizendo, tá doendo, não é isso que eu quero. E assim, pensa-se que essas situações aliviam as carências, as ansiedades, esse mal-estar interior. Parece que alivia, porque causa um distanciamento da consciência daquele momento, daquela atitude ou daquele hábito de depender. Mas, passado o efeito, se percebe que foi uma grande ilusão aquilo ali. Que a responsabilidade por nossos atos vai continuar vigendo. E aí é uma sequência. As pessoas que
cultivam velhos hábitos de dependência afetiva, dependência de circunstâncias, ao partirem para essa segunda dimensão, buscam a lei do menor esforço. Eu quero um anestésico, eu quero distrair, eu quero me ausentar. E aí, nesse menor esforço, é a busca por eliminar sofrimento e frustração. E quando vem isso, é pensando que aquele alheamento momentâneo vai representar uma vida idealizada, uma sensação de poder ilusório, porque ainda está naquele enquadre de felicidade. Não existe fórmula de ser feliz. Cada um tem um padrão de felicidade. E precisamos ter cuidado, porque muitas vezes o meu sonho não é o meu sonho. É o sonho que alguém me fez acreditar que era meu. Coisa simples da materialidade. Ah, eu desejo uma casa com 4 quartos, suítes, 4 suítes, e uma delas com closet e tudo mais. É isso que eu desejo mesmo? Eu preciso disso? Ou me basta uma casa com 2 quartos, com as suítes por uma questão de comodidade? E aí a gente vai internalizando. Eu sonho com a casa na praia, ou foi alguém que me convenceu que sonhar com a casa na praia e ter uma casa na praia é sinal de que foi alguém que foi capaz de vencer na vida. Olha a expressão popular aí como é forte, né? Vencer na vida. Vencer na vida é superarmos as nossas imperfeições. A gente pode morar num casebre de pau a pique, sapê, de taipa, como nós costumamos dizer aqui na Bahia, estaremos muito bem, obrigado. E encontraremos pessoas na mais luxuosa casa de praia, infeliz, porque ainda está no movimento de dependência do outro, ainda não conseguiu sair do abandono em que se encontra. E um dos exemplos evangélicos desse movimento de rebeldia, partindo do abandono, Paulo de Tarso. Saulo, então, homem rico, bem educado, educado na sinagoga, muito culto, de grandes posses. Mas Saulo, ele tinha abandonado a si mesmo em algum momento. Quando ele abraça a Torá, os escritos antigos judaicos, com tamanha paixão, buscando uma idealização, levando ao pé da letra muitas metáforas, inclusive, que estavam ali, e ele se abandona, ele não é mais aquele self divino com a liberdade. Ele é um ego ali. E na rebeldia, por não conseguir se encontrar, ele se faz perseguidor de cristãos, porque ele não admitia que alguém viesse dar cumprimento à antiga lei tal qual deveria ser, ou rever alguns princípios da antiga lei que já não cabiam mais ou que foram distorcidos ao longo do tempo. Jesus. Saulo se faz perseguidor do Cristo, que já havia partido para a pátria espiritual, mas ele o persegue em seus seguidores. E Saulo, o grande passe de transformação de Saulo, é quando ele vai a Damasco para capturar mais cristãos e levá-los ao martírio. E ele literalmente cai do cavalo ao ter a visão do Cristo. A grande luz o cega. E cair do cavalo é o mesmo que eu não sou tudo aquilo que eu pensei que eu era. Quando nós dizemos no popular, fulano caiu do cavalo, é porque pensou algo mais e não era esse algo mais. Então Saulo cai e ao ver uma figura, os contornos de uma figura humana naquela luz, já sem conseguir enxergar, mas na lembrança ele tinha isso, ele diz: "Quem és?" Cristo diz: "Eu sou Jesus, aquele a quem persegues." E Saulo pergunta: "Que queres tu que eu te faça?"
ainda ali um pouco dessa sensação de poder dizer, eu vou fazer algo por ele. E aí então Cristo diz, vá até Damasco, se hospede em tal casa, procure por fulano de tal. E em paralelo Cristo intui a Ananias a ir ao encontro de Saulo na casa combinada. E Ananias vai, restitui a visão a Saulo, que então, tocado por aquela luminosidade que antes o cegou, converte-se em Paulo, um dos grandes defensores do Cristo, propagador da doutrina cristã, inclusive entre os povos não judeus, os gentios. Isso nos faz perceber que é possível transformarmos os velhos hábitos em novos hábitos, em transformarmos os vícios em virtudes, tudo com base nas potências, porque a coragem, o destemor e a fidelidade Saulo já tinha. Ele só estava direcionando isso de maneira equivocada. E assim somos nós também quando educarmos aqueles que chegam a nós, pelas vias da consanguinidade ou não. É fazer perceber o potencial que tem e mostrar o caminho para direcionar esse potencial para o bem a si e o bem ao outro. E ainda falando dessa rebeldia, em O Livro dos Espíritos, questão 913, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que pode se considerar radical, ou seja, qual é a raiz de todos? E os Espíritos dizem, temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Quando os pais dizem, você não pode fazer amizade com fulano, é porque eu quero que o filho esteja perto a mim e faça aquilo que eu determino. As amizades, gente, que quando um amigo fica com ciúme porque o amigo tem uma amizade com outra pessoa, é egoísmo. E aí começa a falar mal do outro, começa a fazer intriga às vezes, começa só a apontar os defeitos, nos vínculos de afeto. Enfim, é o egoísmo que está ali. Quando as pessoas mergulham no vício das drogas, é um egoísmo dizendo, olha, eu quero anestesiar dessa realidade de abandono em que eu me encontro. E não me importa o quanto as outras pessoas que me amam vão sofrer por conta dessa minha atitude. Isso é egoísmo. Quando as pessoas se isolam porque dizem que não vale a pena conviver com as outras pessoas, é um vício também. O vício de isolar-se e que prejudica outros. E aí, em As Dores da Alma, Hamed nos diz que o vício, portanto, pode ser um erro de cálculo na procura da paz e da felicidade. Então, todos nós estamos mergulhados no propósito autêntico de buscar a felicidade e a paz. Mas erramos o alvo. E aí fazemos as nossas besteiras. E aí a gente se encrenca muito com a nossa própria consciência. Pois são esses hábitos que, preferidos ao longo do tempo, se configuram como comportamentos. Pois aquilo que funcionou muito bem, mantém a nossa ansiedade controlada, a gente repete em outras circunstâncias. Então alguém, um exemplo bem bobinho, bem trivial, alguém está com um determinado desafio relacional e de repente resolveu consumir muito chocolate. E fisiologicamente falando, o chocolate vai ter um efeito lá pela liberação de serotonina e tudo mais, fez efeito. Aí toda vez que a pessoa tiver alguma situação conflitante, busca o chocolate. E por que não a atividade física, que também libera serotonina e é saudável? Mas a gente quer a lei do menor esforço. Pois esse viciado ele é um conservador, nos dizeres de Hamed, em As Dores da Alma, que não quer correr o risco de se lançar à vida. Então, ao invés de pensar por que eu estou ansioso, por que esse fator ou essa circunstância me causa essa ansiedade,
eu vou anestesiar, eu vou direcionar minha atenção para outra coisa. E aí nessa rebeldia está lá nos escritos de Hamed, no livro Renovando Atitudes, a rebeldia, como é que ela se manifesta. Pessoas que falam descontroladamente, sem raciocinar, sem ter bom senso. Todo mundo conhece alguém assim que fala, que horrores. É uma necessidade, sim, de ser escutada, mas é alguém que não se escuta a si mesmo enquanto fala. Está lá no abandono, é aquela criancinha que está falando, mas o adulto não escuta, o adulto em si. É ainda expressada pela mentira constantemente para nós, porque a gente não quer lidar com a nossa verdade. É expressa na lamentação incessante, porque aí quando a gente se lamenta, a gente faz o papel de vítima e dá ao outro a obrigação de cuidar de nós. Gente, vamos ter cuidado com isso. Uma coisa é admitirmos os desafios que nós vivenciamos. Outra coisa é viver se lamentando. Admitir o desafio é identificar o problema e buscar a solução. Lamentar-se é sentar, ficar olhando para o desafio e não fazer nada para sair dali. Sequer orar. Porque tem gente que é assim, lamentamento, ore por mim. Ah, mas é porque eu nem consigo orar. Aí Geraldinho não é fácil não. Aí eu digo, eu vou orar por você, mas você também vai orar. Ah, mas eu não estou conseguindo. Pelo menos diga assim, Jesus me proteja. Isso é uma oração. Agora deixe que você pense em cada palavra. Jesus me proteja. Outra expressão da rebeldia é quando a gente se acha sempre certo. E ai de quem diga o contrário. Não, tá me perseguindo, vive dizendo que eu estou errado. Outra manifestação, gastar desnecessariamente. O consumismo da sociedade atual. Para suprir esse abandono, para suprir essa carência de amor, eu vou comprar, porque comprar traz uma falsa sensação de poder. Eu posso comprar, mas o que é um objeto, dada a importância dos vínculos de afeto em nossa vida. Outra manifestação, criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Precisamos descobrir em cada ser a beleza de ser quem é. Todos trazemos virtudes. Precisamos apenas ter olhos de ver. E aí tem pessoas que são especialistas em identificar defeito do outro. E eu não admito isso. E aí quando chegam para mim, olha, eu nem te conto, eu digo, não me conte mesmo. Porque eu já sei, quando a pessoa diz eu nem te conto, é porque vem bomba sobre a vida alheia. E a vida alheia é do outro, não é minha. Ou então vem e nem anuncia que eu nem te conto, já vem com a bomba no colo. Aí eu faço o seguinte, eu mudo de assunto. Eu dou uma de autista. Teve uma vez que uma pessoa perguntou se eu tinha algum transtorno, porque sempre que via uma conversa que não era uma conversa cristã, vamos dizer assim, em termos de respeito ao outro, eu mudava de assunto. E eu continuo fazendo isso. Porque não vou alimentar. E hoje eu já estou num ponto a mais, viu, gente? Eu não só mudo de assunto, como ainda elogio a vítima da crítica. Desarma o crítico na hora. E a última manifestação da rebeldia, que é não aceitar que está abandonado, é trabalhar descontroladamente, para não ter tempo de pensar em si mesmo, de pensar nos seus desafios existenciais. E por trabalho vamos pensar na profissionalidade, também no trabalho no bem. Precisamos, sim, frequentar grupos de estudo, assistir palestras doutrinárias, participar de ações solidárias como o bazar, a promoção social, a doação de sopa, a visita aos enfermos, o evangelho no lar. Precisamos. Mas que em cada uma dessas situações não nos ausentemos, estejamos presentes ali. E o estar presente não é só dizer, eu estou vendo tudo o que acontece aqui. É estar presente no sentido, o que é que essa leitura do Evangelho me toca?
Qual é o velho hábito que eu preciso modificar? O que é da experiência de vida dessa pessoa enferma a quem eu fui visitar que me afeta e que me provoca a mudar o hábito que eu tenho? O que é que esse momento de discussão, de debate, pode promover a mim em termos de crescimento? Isso é aliar as nossas demandas do dia a dia com o propósito maior da reencarnação, que é evoluirmos. E assim partiremos, saindo do abandono, deixando para lá a rebeldia, a gente chega no reencontro. E em O Amor Pede Passagem, Alberto Almeida nos diz que no processo de cura do amor adoecido, e aqui vamos nos apropriar para pensarmos no processo de acolhimento ou de resgate dessa criança que foi abandonada, precisamos dar 5 passos. Primeiro, nos aproximarmos de nós mesmos. Olhar com carinho para aquela criança abandonada, percebendo a fragilidade, percebendo as relações de dependência, mas percebendo a potência também. Em seguida, o segundo passo, a gente acolhe, a gente coloca no colo essa criança e deixa ela chorar, deixa ela reclamar um pouquinho para a gente partir para o passo seguinte, que é compreender por que que eu choro. Por que que eu fico triste nessa situação? Por que que eu digo sim àquilo que me pedem e depois me dá uma sensação de, puxa, eu não deveria ter feito isso? E aí a gente vai para o passo seguinte, a aceitação. Ah, é porque na infância eu fui treinado a sempre agradar o outro. E agora eu preciso ir para o passo maior de transformar, de estabelecer limites, portanto. Mas isso não é um labor fácil de se aproximar, de acolher, de compreender, de aceitar e de transformar. E de acordo com Rossandro Klingey, isso só é possível quando nós vamos ao deserto. E não é o deserto físico, o deserto do Saara, do Atacama, é o deserto dos dias. É estar cercado de pessoas, mas saber que eu sou o único, que eu exercito o livre-arbítrio e que as minhas decisões pertencem a mim. E é ali naquele movimento em que muitas vezes as pessoas estranham e inclusive isolam. Quando nós abandonamos os velhos hábitos, estejamos preparados. Deixaremos de receber alguns convites, dos mais simples aos mais pomposos. Ah, não, mas ele nem bebe. Ah, não, mas essa pessoa só come agora alimentos vegetarianos ou veganos. Ah, não, chamar ele para conversar aqui, mas ele sempre corta a gente quando a gente vai falar mal de alguém. Que importa? É o bom deserto. É o deserto em que alguns se distanciarão pela divergência. Mas é o deserto que nos aproxima do encontro com o nosso Deus interior e que atrairá ao nosso convívio pessoas que vibram na mesma sintonia e aí nos reencontramos. E como sugestão para vocês, o filme Causa e Efeito, que mostra muito bem como os velhos hábitos ainda ditam as atitudes. O protagonista, a sua esposa desencarna, grávida, vítima de um acidente de trânsito num carro que estava sendo dirigido, conduzido por um motorista alcoolizado. Olha aí um vício, o álcool. E esse homem com vício de dependência, porque ele não aceitava que a esposa desencarnasse. E aí ele revolta-se, rebeldia contra Deus, contra a vida, e ele se torna assassino de aluguel. E aí ele é contratado por um outro, também mergulhado de velhos hábitos, que é um político, que não queria macular sua imagem ao assumir a gravidez de um amante que ele tinha, que também tinha um velho hábito, o hábito da conveniência de estar envolvida com um grande figurão da política.
4 personagens, cada um deles com seus velhos hábitos, os seus vícios. E é no deserto do autoencontro que ocorre o resgate. Quando esse assassino de aluguel reconhece naquela mulher um ser abandonado. Ele, abandonado, reconhece nela alguém também abandonado. E de algoz ele se faz protetor. E aí o filme se desenrola num roteiro muito belo, que eu sugiro a vocês assistirem. Causa e efeito. E nesse sentido, Hamed nos apresenta os passos para esse reencontro da criança abandonada. Primeiro, perguntar por que nós dependemos emocionalmente de pessoas, de circunstâncias e de substâncias. E qual é a forma como a gente se relaciona? Nós já conhecemos essa dependência, nós não conhecemos, nós negamos, nós admitimos. E aí fazer alguns exercícios. Primeiro, aguçar a nossa capacidade de decidir e de escolher independente da opinião do outro. Ok, você não escolheria da mesma forma que eu, mas você é você e eu sou eu. Simples assim. Segundo ponto, combater a tendência de sempre agradar o outro, mesmo que a gente desagrade a nós mesmos. É pensar, eu vou me sentir bem em fazer isso? Ótimo, vai adiante. Não, isso vai me trazer um desconforto. E aí eu vou parar e vou dizer, com amorosidade, olha, no momento eu não posso fazer isso. No momento não é possível atender a esse pedido. Mas depois a gente pode conversar. Ou indicar, olha, mas tem alguém ali que poderia ver. Eu vou junto com você e vou te ajudar. Outro passo, estimular a nossa habilidade de dizer não. Mas um não com amorosidade. Um não com respeito. Um não que inclusive provoca o outro a perceber a inconveniência daquilo que ele está pedindo. Não é bem assim. Isso realmente vai te fazer bem? Será que não é melhor essa outra via? Estabelecer diálogo, portanto. E nesse sentido, termos um ambiente familiar com respeito, com liberdade, para sermos nós mesmos e darmos ao outro a chance de ser ele mesmo. Criando padrões de comportamento positivos, ou seja, substituindo o mau hábito ou vício por uma virtude. Ah, mas eu sou muito prepotente, eu quero estar sempre com a verdade. Que tal direcionar isso para defender uma ideia do Cristo? Defender no sentido não proselitista de convencer o outro através de palavras, mas de demonstrar através de ações que o bem é bom. Outro ponto importante é nos conscientizarmos que somos seres livres por natureza, responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Portanto, no momento que eu delego ao outro a responsabilidade de escolha, eu não me isento das consequências. Porque eu tive possibilidade de escolher, mas preferi não escolher. Então não posso ser vítima. E por fim, cultivar constantemente o autoconhecimento. Autoconhecimento em perceber traços da nossa personalidade que a gente ainda não conhece. Autoconhecimento em termos de buscar esses traços interiores que conhecemos ou que não conhecemos. De analisar as opiniões que as outras pessoas têm a nosso respeito para ver em que medida isso traz verdade. E por fim, aceitar plenamente que ainda não somos perfeitos, que ainda temos muito a crescer. E nesse sentido, para nos despedirmos, voltamos à fonte de Fernando Pessoa, ao dizer, de maneira singela, há um tempo em que é necessário abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo. É tempo de esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, Fernando Pessoa novamente nos diz que é necessário livrarmos-nos desses velhos hábitos.
É necessário irmos lá e buscar essa criança que está abandonada na calçada e trazer para o nosso colo e dizer: vamos caminhar juntos. Eu cuido de você, minha criança. Você não precisa depender de mais alguém. E assim, com um sentimento de profunda gratidão, nos despedimos, desejando que progressivamente abandonemos esses velhos hábitos e na certeza do amparo de Deus possamos dizer: bondoso Deus, fonte da vida, seja em nós no amor que luariza nosso mundo íntimo, que faz luzes em nossas sombras e que nos faz perceber a criança bela que é em cada um de nós e que somente nós podemos cuidar. Ó bondoso Deus, que nos momentos de fraqueza e de desamparo tenhamos a presença de espíritos amigos encarnados ou desencarnados a nos orientar para progressivamente rompermos todo o vínculo de dependência, largarmos as roupas dos velhos hábitos e seguirmos adiante na caminhada em direção à luz. Sê conosco hoje e sempre. Abençoa-nos imensamente. E a cada um e a cada uma que aqui se encontra, o nosso abraço fraterno e os desejos de muita paz. Que assim seja.